Você nunca será um correspondente jurídico bem-sucedido. Primeiro, não existe sonho de graça. Pague o preço e celebre. Cada um tem a vida que merece. Pague o preço das mudanças. Nossa, Fernanda, começou então com frases feitas. Comecei com frases feitas porque eu lido com pessoas no Brasil inteiro, pessoas que estão começando e pessoas que estão recomeçando, e isso aqui é o que eu mais vejo. E é por isso que eu preciso começar dessa maneira. Pague o preço. Para de acreditar que as coisas simplesmente vão cair do céu. E quanto mais ousado for o seu sonho, talvez maior o preço que você vai ter que pagar. Mas assuma essa responsabilidade. Zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos que devemos fazer. O que eu vejo são pessoas que não querem fazer sequer o mínimo. Eu vou ler para vocês cada frase em cima do que eu vejo na minha experiência como correspondente, mais do que isso, como empresária na correspondência, e as lições que eu tirei ao longo desse caminho. E por que eu escrevi isso, né? Primeira frase: você nunca terá uma correspondência jurídica bem-sucedida porque está ocupado analisando todos os seus concorrentes e se comparando. Eu não sei se você já é correspondente jurídico. Se você já é, você deve conhecer várias plataformas e várias comunidades no Facebook, etc., grupos de WhatsApp, enfim. Então você já deve saber a relação que eu estou trazendo, né? Você nunca será um correspondente jurídico bem-sucedido porque se preocupa mais em saber qual é a melhor plataforma de cadastro antes de efetivamente saber atuar na correspondência. Se de 10 perguntas que eu recebo no meu perfil, 9 é: qual a melhor plataforma para se cadastrar como correspondente jurídico? Pasmem! Quando a pessoa me manda uma pergunta dessa, eu interpreto como a pessoa que não está querendo pagar o preço. A pessoa que está querendo colher antes de plantar. Porque, cara, até tu chegar a esse entendimento de plataforma e de que tipo de cliente você vai atender e etc., tem muita coisa mais importante para saber. E de verdade, você nunca será um correspondente jurídico bem-sucedido porque você se preocupa em saber qual é a melhor plataforma de cadastro antes de efetivamente saber atuar na correspondência jurídica. Eu afirmo isso para você, não vai ser. Você nunca será um correspondente bem-sucedido porque acredita que o sucesso vem do dia para a noite. Pague o preço. Você nunca será um correspondente bem-sucedido porque se preocupa mais com o preço que o cliente vai pagar do que a entrega do trabalho com qualidade para o seu cliente. Quantas vezes eu já não vi isso? Correspondente nem entendeu o que era diligência direito, nem se preocupou em perguntar detalhes e ele já estava querendo saber quanto que vai pagar. A pessoa, como pode querer precificar corretamente o trabalho se ela não sabe nem executar ele por completo? E eu não estou dizendo para ninguém que você é ONG, não. Óbvio que você tem que pensar no dinheiro. Mas será que essa é a preocupação principal em qualquer área da nossa vida? Será que é só isso que a gente tem que se preocupar? Tipo, a hierarquia da prioridade sempre será financeira? No meu ponto de vista, qualquer trabalho que você fizer, a qualidade do seu cliente vem antes do preço. É isso que tem que ser a sua preocupação. Na advocacia, na correspondência, sei lá do que você vai fazer. Uma coisa não anula a outra, mas por onde você vai começar o pensamento? Você nunca será um correspondente bem-sucedido se não abrir a mente, se não entender que esse trabalho vai além de cópias, protocolos e audiências. Quando eu comecei na correspondência jurídica, eu achava que sim, era um trabalho exclusivo de cópia, de protocolo e de audiência. Eu não entendia desse mercado, mas conforme eu fui trabalhando e aumentando o meu olhar, eu percebi que a coisa era muito além. O negócio ia além. E foi por isso que eu cresci. Porque se eu ainda tivesse só com foco na diligência e no protocolo da audiência, eu ainda estava lá. Não é por aí. Você nunca terá sucesso na correspondência jurídica enquanto não empoderar o seu trabalho de forma profissional. Enquanto você ainda estiver fazendo de copinha, audienciazinha, e não profissionalizar o seu trabalho, não entender que isso é a coisa mais simples do mundo, porque não é, você não vai ter sucesso na correspondência. Você não terá sucesso na correspondência enquanto não entender que essa área vai além do direito. E o que você aprendeu na faculdade não é suficiente para executar esse trabalho. Então aquela frase: mas eu estudei 5 anos de direito para fazer uma diligência, uma audiência por R$50.
Esquece isso, meu filho. Porque para ser correspondente jurídico e para você ter valor nesse mercado, a faculdade de Direito não é o suficiente. E se você é dessas pessoas que diz isso, que fala essa frase, definitivamente você não vai ter sucesso na correspondência. Porque você não entendeu que precisa entender de várias outras áreas para você ter sucesso na correspondência. Quais áreas, Fernanda? Administração, marketing, você precisa estudar gestão de pessoas, sucesso do cliente, encantamento de clientes. Você aprendeu na faculdade de Direito? Porque eu não aprendi. E definitivamente você não vai ter sucesso como correspondente enquanto culpar os outros, o mercado, pelo seu insucesso. Enquanto você não for atrás, enfrentar o mundão e se profissionalizar. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro do Paulo Vieira, esse aqui, ó, Poder da Ação. Mas eu quero contar para vocês hoje sobre quais são as historinhas que você tem contado para você mesmo e para os outros por não ter conquistado ainda a vida dos seus sonhos. É sobre isso que eu quero conversar na aula com vocês. O que é historinha, Fernanda? Que absurdo! Como que você pode chegar aqui e vir falar que os problemas da minha vida são historinhas? Que arrogante! Quem que você pensa que você é para falar isso? Vamos lá, gente. Segundo Paulo Vieira, historinhas são estruturas linguísticas, verbais e mentais que validam, explicam e justificam os nossos fracassos, falhas e insucessos. Isso é historinha, tá bom? A gente vai chamar ela de carinhosamente. A procrastinação de historinha, tá bom? A princípio, elas trazem conforto, mas a consequência disso é devastador e a primeira coisa que elas atacam é a autorresponsabilidade. E a segunda consequência é que o cérebro, ele começa a acreditar nessa historinha. E qual é o problema do cérebro acreditar nessa historinha? Você entra num círculo vicioso de reclamação e de jogar a responsabilidade para os outros. É o mercado, é o judiciário, contratante que não valoriza o cliente, é nananã, só apontando. Toda vez que a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados pra gente. Isso é óbvio. Então quer dizer, Fernanda, todas essas frases, se eu tiver ali, ó, fazendo alguma delas e seguindo algum desses caminhos, quer dizer que eu não vou ter sucesso? Sim. Se você não mudar, qual que é o caminho de você pegar um carro, acelerar ele até o limite, sabendo que tem uma curva ali e continuar acelerando? O que você acha que vai acontecer? Você vai bater, acorda pra vida. Existe o livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas decisões. Primeira categoria da historinha que você conta pra você mesmo. Categoria da mentira. Vou dar um exemplo. 2 pessoas estão conversando, uma já tá bem acima do peso, e aí ela fala pra outra, mas eu nem sei por que eu tô engordando, eu nem como nada. O meu médico falou que eu tenho metabolismo lento. Essa é a categoria da mentira. Comportamento, justificação e diminuição de culpa pela aparência obesa, nesse caso. Resultado, obesidade. O que vocês sempre têm que prestar atenção nas historinhas, gente. Com toda a historinha, ela gera uma ação que vai gerar um resultado. E a gente precisa treinar o nosso olhar para o inverso. Entender qual é o resultado, identificar a historinha para transformar isso. Então, nesse caso, na categoria historinha da mentira, ela gera um comportamento de justificativa e tentativa de diminuição da sua culpa por isso. E tem como resultado aqui, no caso, né, esse que eu dei, a obesidade. E por que não uma doença, né, até muitas vezes. Qual que é a mentirinha que a gente pode trazer para correspondência? Mas eu já tentei fazer prospecção de clientes. Eu não consigo, não dá certo, isso não funciona. Você tentou mesmo? Como é que você tentou? Cuidado com essa historinha de falar que a coisa não funciona sem você ter tentado, ou se você não entendeu como é que funciona isso e tá tentando da forma errada, e aí você tá querendo o quê? Justificar a sua falta de sucesso com base em uma historinha mentirosa. Segunda categoria de historinha, a brincadeira. Essa barriga que na verdade é excesso de gostosura. Quem não ouviu isso daí? Quem nunca ouviu isso daí? A pessoa já se zoa de uma coisa que, no fundo, ela sabe que é algo que está errado devido à sua responsabilidade, mas ela já se autozoa. Eu já fiz muito isso. Me zoava demais. Isso é uma defesa. É comportamento. Fechar os olhos para o problema, tirando a sua importância e tirar o foco do assunto. Resultado, problemas de saúde, problemas financeiros, baixa autoestima, brincadeira. O quanto dessa historinha vocês já não contaram? Não consigo cliente porque eu tô no começo, né? Advogado no começo é assim mesmo, né? Só se ferra. Quem nunca fez isso no começo da carreira? Será que isso não é uma justificativa? Será que você não tá fechando os olhos pro problema e tirando a importância dele? Agora,
historinha, a terceira historinha, ela é a mais pancada para os correspondentes jurídicos. É a historinha da verdade. Por exemplo, quando você vê um empresário falando assim, nada dá certo nesse país, porque olha a taxa de juros, porque olha o aumento do dólar, porque o governo não ajuda os empresários. Essa historinha da verdade. Por quê? Porque realmente nós vivemos em um país complicado para os empresários. Quem é empresário sabe o que eu tô falando. Mas, se você analisar outros empresários do ramo deste, quando comenta esse tipo de coisa, você vê que outros negócios estão crescendo, mas o dele não tá. E por que ele não tá? Será que ele não se permite experimentar novas áreas, aprender outras coisas, acompanhar o mercado? O comportamento, nesse caso, é se eximir de responsabilidade. Resultado, crise empresarial. Entendam que a historinha da verdade, gente, ela gera um comportamento de isenção de responsabilidade com foco absolutamente no problema que outras pessoas estão gerando. Tipo, quebrei, mas óbvio, né? Como é que eu não ia quebrar? Olha o que tá acontecendo. Essa historinha é muito difícil, porque ela mistura fatos com autorresponsabilidade. Porque a brincadeira e a mentira, elas não são pautadas em fatos. Elas são ilusórias. Como é possível mudar? Trocando as historinhas por histórias. As histórias nada mais são que narrativas verdadeiras que colocam você como responsável pelos atos que geram consequências para a sua vida. E dói, viu, fazer isso? Principalmente para quem viveu uma vida inteira contando historinhas. Para você mesmo, para os outros, para os seus pais, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos. Quem viveu uma vida inteira contando historinha nem consegue alcançar a dimensão disso aqui que eu tô falando agora. Primeiro passo, vai anotar aí, ó, são 5 passos para você transformar as historinhas em histórias. Primeiro passo, identificar quais áreas da sua vida estão tendo resultados ruins. Porque aqui eu só tô falando de financeiro e tal, mas pensa na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu relacionamento com a sua família. Quais áreas da sua vida estão tendo resultados ruins? Fernanda, é tudo dinheiro. Eu já ouvi muito isso. Se eu tiver com dinheiro, não tem nenhum problema na minha vida. Será? Será que isso não é consequência, inclusive, de outras áreas da sua vida que não estão funcionando direito? Então, primeiro passo é esse, identificar quais áreas da sua vida estão tendo resultados ruins. Segundo passo, identificar quais são os resultados. Eu estou com um resultado ruim na minha vida financeira. Então, quais são esses resultados? Estou negativo no banco, estou devendo até pro tio da pipoca, não tenho dinheiro para fazer nada. Lembra que eu disse? Toda ação tem uma reação. A ação das nossas historinhas leva a um resultado. Conseguiram começar a entender onde eu tô querendo chegar? Anota. Sei lá, briguei com meu marido, com a minha esposa. Qual foi o resultado disso? A gente não confia mais no outro. Sei lá, escreve. Porque uma ação, ela tem a ver com o que rolou depois, com o resultado. E escreve, pra depois você assumir a bronca. Falar que foi eu que falei, não. Terceiro passo. Para cada resultado negativo, quais as historinhas que você anda contando? Porque eu tô aqui falando. Só que ninguém tá aí do seu lado. Só você mesmo. Então, sabe qual é o problema? A gente, e eu me incluo, a gente quer o tempo todo se defender. Então é muito difícil, muitas vezes, a gente assumir que a gente tá num problema financeiro porque a gente se meteu nele. Ou que a gente tá num problema de relacionamento porque a gente se meteu nele. Então aproveita que você tá aí, sozinho, e escreve. Realmente. Porque quando você escreve, para cada resultado negativo, quais as historinhas que você anda contando, você começa a se despir das desculpas. Quarto passo. Para cada historinha, identificar uma classificação. Dessas classificações que eu disse aqui. Mentira, brincadeira e verdade. Tá, eu falo isso daqui. Vai, eu sou correspondente e eu quebrei. Porque o fórum fechou e eu quebrei. Ah, então é porque o fórum fechou que você quebrou? Ou será que foi a negligência de ter colocado todos os ovos em uma única cesta? Oi, estou falando para mim mesma. Negligenciou. E o quinto passo? Contar uma nova história. O que aconteceu? Quando eu fiz todos os passos e eu me abri para outras oportunidades, eu resolvi abrir outros olhares. E o que aconteceu? Eu percebi que eu me fechei dentro de uma zona de conforto que eu estava vivendo há muitos anos, financeira, inclusive, dentro da empresa, e me vi na obrigação e na necessidade de mudar os caminhos para onde eu iria seguir. Não é mudar em definitivo, mas me adaptar. É não colocar todos os ovos na única cesta que eu estava colocando desde o dia que eu abri a empresa, desde o dia que eu comecei a ser correspondente jurídico, tá? E veja, colocar os ovos todos em uma cesta só e distribuir as cestas não significa falta de foco, falta de visão. Não é isso. É ampliar
oportunidades. E se você está chegando agora no meu universo, no universo da correspondência jurídica, eu tenho certeza que entendendo o trabalho e fazendo tudo direitinho, em pouco tempo você vai conseguir um excelente retorno financeiro com a correspondência. Agora, se você entendeu, se você achou legal esse vídeo, curte aqui, deixa um like pra mim, compartilha aí com seus amigos esse canal. Eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que não conhecem o correspondente jurídico. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque os stories e o meu feed tá recheado de dica para você começar. Dicas sobre precificação, como que você vai captar seus primeiros clientes, como que você vai fazer parceria, como você vai se organizar, enfim, um mundo de conteúdo gratuito lá para você. E aqui no YouTube, se inscreve e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até lá. Até o próximo.